Se ainda estamos lembrados do Evangelho da semana passada, os discípulos pediam a Jesus que lhes aumentasse a fé. Senhor, aumenta a nossa fé. E hoje nós escutamos dois milagres muito maiores do que o que Jesus dizia na semana passada. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, iriam dizer a esta amoreira, arranca-te e vai para o mar, e ela ia obedecer. Pois nós hoje ouvimos dois milagres muito maiores do que uma amoreira poder ser plantada no meio do mar. Na primeira leitura, como a fé do sírio Naamã fez com que ele ficasse curado, e como no Evangelho, apesar de 10 leprosos terem sido curados, o samaritano, o estrangeiro, é elogiado por Jesus por ele ter sido grato. Fazer com que uma amoreira saia da terra e vá para o mar é espetáculo. Ficar curado é dom. E há diferença entre o espetáculo e o dom. Dom que nasce da confiança em Deus, da misericórdia de Deus e da gratidão que devemos a Deus. E é disto que nos falam hoje as leituras. Confiança, misericórdia, gratidão. Na primeira leitura escutámos a segunda parte da história deste sírio Naamã. A primeira parte, que não foi lida, resume-se assim e livremente. Naamã é sírio, portanto, a atual Síria é sírio, e é rico, é general, é influente. A Bíblia narra assim: era um general sírio, rico, robusto e valente, mas doente. Com a pior doença daquele tempo, a lepra. Ele tinha ao seu serviço uma rapariga judia, que tinha trazido, escravizada, e quando esta empregada do sírio Naamã sabe que ele está com lepra, diz à mulher do Naamã: olha, lá na minha terra há lá um profeta, que se ele lá fosse falar com ele, talvez se conseguisse curar. E Naamã confiava muito nele, na sua riqueza. Achava que, por ser um general ao serviço do rei, o maior dos generais, achava que essa influência ia-lhe trazer benefícios, que lhe ia abrir as portas, que o profeta lhe ia fazer o jeito. Mas quando ele chega à casa do profeta, não é nada como ele tinha pensado e planeado. O profeta nem sequer o recebe. Nem sequer o recebe. Vinha com cartas do rei. Isso para o profeta não é nada. O profeta manda-lhe dizer, ele que vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o Naamã fica danado, a ponto de querer ir embora. E os da comitiva lá o convencem a dizer, também se fosse uma coisa do outro mundo, ainda é como o outro. Agora, mergulhar-te 7 vezes no rio, o que é que isso te custa? Isso não te custa nada. E o Naamã, não, porque os rios da minha terra é que são bons, isto do Jordão não vale para nada. E eles dizem, não, mas mergulha-te 7 vezes no rio, não te custa nada, mergulha. E o Naamã acaba por mergulhar no rio, e a segunda parte é esta que nós escutamos. Durante os mergulhos, ele sente-se curado. E regressa à casa do profeta, para lhe pagar. Mas o profeta não aceita nenhum presente. Porquê? Porque não foi o profeta quem curou. Foi Deus que o curou, e graças à fé que este sírio, que não era judeu, era pagão, tinha no Deus do profeta Eliseu. E aqui é que nasce a confiança. Porque a confiança requer humildade e não arrogância. Às vezes nós achamos que temos méritos, que temos créditos, que podemos usar diante de Deus. Mas Deus desvia o olhar dos arrogantes, dos que acham que merecem, e não lhes concede o dom
enquanto não vir neles um coração humilde e confiante. Não era as riquezas do Naamã que iam fazer com que o milagre acontecesse. Não era o estatuto do Naamã que ia fazer com que a coisa fosse mais rápida. Não era a carta que ele trazia do rei da Síria para mostrar ao Naamã, dizer agora, olha que esta é uma pessoa muito influente, até o rei manda aqui uma carta de recomendação. Nem isso valeu para o milagre do Naamã. Deus, enquanto não vir em nós um coração humilde e confiante, não nos concede aquilo que lhe pedimos com fé. As leituras mostram-nos também a misericórdia. Uma misericórdia de Deus que não se esgota. É um Deus atento. Às vezes nós perguntamos-nos, mas porquê é que Deus fez com tantos leprosos, porquê é que Deus faz o milagre a um que não é crente sequer, que não acredita em nada de Deus? O Naamã nem sabe qual é o Deus. Assim, eu vou levar um bocado de terra, porque a partir de agora vou adorar o teu Deus. É bom, vou começar a adorá-lo. Nós perguntamos-nos, porquê é que com tantos leprosos, devotos e piedosos, no nosso caso, com tantos doentes, alguns deles até padres, porque é que Deus não os livra disso? Porque nós não temos méritos. É que não temos méritos. Não. O comungarmos muitas vezes não nos dá isenção. Não nos dá aqui uma imunidade tal que nós não possamos ser atacados por nada. O que nós temos todos que aprender é a misericórdia. E não duvidarmos nunca da misericórdia de Deus. Os leprosos pedem a Jesus misericórdia, que em grego se diz eleison imas. E o que é que nós cantamos no início da missa? Kyrie eleison. É o que nós pedimos no início da missa. Que Deus tenha o quê? Misericórdia de nós. E ter misericórdia de nós é que Deus lance sobre nós um olhar de bondade. Nem é o castigo, não é que Deus não nos castigue, não é nada disso. É que Deus tenha um olhar de bondade, que as nossas más ações não firam o coração de Deus. E porque nós sabemos que as nossas más ações ferem o coração de Deus, é por isso que nós lhe pedimos eleison imas. Isto é porque os estudantes agora estão no grego, estão todos fantásticos no grego. Eleison imas, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, dá-nos a tua graça. No fundo era isto que traduziria o eleison imas. Os leprosos pedem a Jesus misericórdia e Jesus mostra-lhes a misericórdia de Deus através do milagre. E é curioso que este milagre não é um milagre como nós estamos habituados. Jesus não lhes diz, estão curados. Não, Jesus diz, vou mostrar aos sacerdotes. No tempo de Jesus, isto vem assim no livro do Levítico, só os sacerdotes é que podiam declarar a pessoa outra vez pura. As pessoas que nós passamos por isto no Covid, exatamente a mesma coisa, isolamento, não é? Não podíamos aproximar-nos uns dos outros, não podíamos tossir para os outros porque os podíamos contagiar. Portanto, estas regras comunitárias de não propagação da doença, nós vivemos-las há pouco tempo. O leproso era uma pessoa impura, porque era uma doença que contagiava. Não podia viver na cidade, tinha que viver pelos caminhos. Se viesse alguma pessoa a passar, e se eles sentissem essa pessoa a passar, tinham que gritar impuro, impuro, como quem diz, afastem-se porque eu estou doente. Para além da conotação negativa e espiritual que os da religião impuseram a esta doença, que foi dizer que eram pecadores. O leproso era alguém que era castigado por Deus. Deus castigava as pessoas com a pior doença, com a lepra. Isto era a mentalidade da altura. Portanto, o leproso não tinha hipótese nenhuma. Não tinha hipótese nenhuma. Então nós vemos estes 10 leprosos que sentem que Jesus está a passar e em vez de lhes gritar impuro, impuro, que era o que eles deviam gritar, afastem-se, nós estamos aqui leprosos, aqui, cuidado, não se contagiem. Eles pedem misericórdia. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus não lhes toca, porque lhes podia tocar, porque a outros tocou e não lhe aconteceu nada. Jesus podia-lhes tocar, Jesus podia-lhes dizer, bem, entre hoje e amanhã vocês ficam curados. Jesus podia-lhes ter prometido alguma coisa, mas não prometeu nada.
fez ou pediu-lhes que eles fossem cumprir a lei. Quando alguém se achava curado, ia ter com os sacerdotes. Os sacerdotes confirmavam se era verdade ou se não era verdade, passavam um certificado e ele voltava a integrar a comunidade. E é durante este caminho que os 10 são curados. Os 10 dão conta que são curados. Mas um samaritano, o excluído, o estrangeiro, o que era posto de lado, esse, quando repara que está curado, não vai ter com o sacerdote. Faz uma coisa muito mais importante. Voltar atrás, glorificar a Deus e agradecer a Jesus o dom. É então este herético, este posto de lado, este pecador que tem a melhor atitude. E isto acontece muito na nossa vida. De onde menos se espera é que vem a surpresa da gratidão. Não nos admiremos por gente com fé, ou por gente sem fé, ou com menos fé que o que a gente pensa que tem, sejam mais curados e mais atendidos por Deus. Não nos admiremos. Se este sírio Naamã, que nem judeu era, foi curado. Se este leproso, que não fazia parte dos cânones da religião estabelecida por Israel, foi curado. Porquê é que o não crente não pode ser curado? Porquê é que o não crente, ou um que não é tão praticante, ou um que não tem a religião tão a 100% como nós achamos que a nossa é, mas só achamos, não é, só achamos que a nossa é, porquê é que Deus não lhes concede o dom? Então, esta atitude do samaritano é para nós uma lição. A fé não nos serve só para pedir. Também serve para agradecer. Porque para este samaritano, a gratidão está à frente das prescrições da lei. O coração manda mais que o fazer as coisas. Eram os sacerdotes que passavam o certificado. Não era Jesus. Jesus, por muito que lhe dissesse, estás curado, mas se os sacerdotes não passassem a declaração, ele socialmente não era admitido. Mas o samaritano descobriu que havia alguém maior do que o sacerdote e a quem devia agradecer a Deus. A quem devia de agradecer o dom, a Deus, através de Jesus. E é por isso que Jesus diz ao samaritano, a tua fé te salvou. Não foi Jesus que salvou o leproso ou os leprosos, foi a fé que eles tiveram. Isto agora levanta sérias questões sobre nós, sobre a nossa gratidão. Como é que nós estamos na gratidão com Deus? Com Deus e com os outros. Como é que nós estamos na nossa gratidão com Deus? Será que a nossa fé serve para agradecer ou só serve para pedir? Nós podemos ir buscar os exemplos da nossa vida prática. Há filhos que são amorosos, embora não pareçam, mas são. Há filhos que são amorosos, que estão sempre a dar beijinhos ao pai e à mãe, estão sempre interessados, estão a ver, nunca largam. Mas há aqueles filhos, assim mais freestyle, que quando perguntam, ou quando dizem ao pai ou à mãe que gostam muito deles, a seguir os pais ou as mães dizem, o que é que queres? Mãe, gosto muito de ti, o que é que tu precisas? Quanto é que eu tenho que pôr na conta? Hã? E nenhum pai nem nenhuma mãe gosta de um filho só para isto. Nenhum pai nem nenhuma mãe gosta de ser elogiado pelo filho só quando o filho ou a filha lhe pede. O natural é que nós tenhamos uma relação tal que quando nós dissermos alguma coisa ao nosso pai ou à nossa mãe, ele não venha logo fazer a pergunta seguinte, o que é que tu queres, quanto é que tu precisas, onde é que queres que eu te leve? E como nós não gostamos de filhos assim, Deus também não gostará de filhos assim, pedinchões, que só se lembram lá de cima quando estão aflitos e para pedir. Então a nossa oração deve mudar. A nossa fé deve nos levar a mudar o nosso estilo de oração. Uma oração que seja também a ação de graças. Jesus ensinou-nos isso. Nós temos a oração do Pai Nosso, que é o exemplo disto. Como é que começa o Pai Nosso? Senhor, dá-me trabalho, dá-me saúde. Não. Pai Nosso, que estás nos céus.
Tudo para Deus, louvor. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Maravilha. E depois é que pedimos. Mas nós às vezes nas nossas orações nem sabemos o que é agradecer. Como não sabemos o que é agradecermos uns aos outros. Agora há uma moda, espero que não chegue a Portugal, mas tudo que é moda má acaba por ser contagiado, como a lepra. Agora há uns miúdos rebeldes que dizem que os pais têm que lhes pagar tudo porque eles não pediram para nascer. Já viram isto? Isto é verdade. Isto é verdade. Eu não estou a inventar. Já me chegaram vídeos e conversas da malta nova que agora diz que os pais têm que os sustentar enquanto eles quiserem estar em casa porque eles não pediram para nascer. Onde é que está a gratidão? Será que nós agradecemos o esforço dos nossos pais em nos dar, às vezes nem é aquilo que nós precisamos, mas aquilo que nós queremos? Somos gratos? Isto não é para ser seca, ó malta nova, não é para ser seca, é para abrirmos os olhos. Nós agradecemos a quem nos faz bem. Nós agradecemos, nós que andamos nos doentes e nos médicos e nos enfermeiros, agradecemos o que eles nos fazem. Ou achamos porque somos contribuintes ou porque temos um seguro de saúde, já não precisamos de nada e não faz mais que o seu dever. Onde é que está a nossa gratidão? Uns com os outros. Onde é que está a gratidão dos professores que se esforçam? Mas ele é mal disposto. Mas esforça-se por passar a matéria. Ele manda muitos trabalhos de casa. Melhor para ti. Ser grato. Nós devíamos ser gratos em quem investe em nós. Em quem se interessa por nós. Mesmo que as coisas às vezes nós não estejamos tão dispostos a isso. E então destas nossas relações que somos ingratos, indiferentes, que achamos que é tudo dado, que é tudo, que temos direito a tudo, como é que a nossa relação com Deus há de estar saudável? Não está. Enquanto a nossa fé se basear em pedinchice, a nossa fé não é saudável. A nossa oração não chega a Deus, porque estamos no nosso orgulho. Achamos que temos o direito que Deus nos faça aquilo que nós queremos e não que nos dê aquilo que nós precisamos. Então isto tem que mudar tudo. Então seria tão bom que nós, a partir de hoje, nas orações que fazemos a Deus, não começássemos por pedir. Seria tão bom que logo à tarde ou logo à noite, quando nós rezássemos, Deus dissesse, é lá, mudou o discurso. Está a agradecer? Foi à missa hoje. Seria tão bom que nós, a partir de hoje, nas nossas orações, começássemos por agradecer. E temos tanto para agradecer. A vida. Podermos ter vindo à missa, há pessoas que não puderam vir à missa. O podermos rezar, há pessoas que estão incapacitadas, tiveram um AVC, uma trombose, qualquer coisa, não conseguem falar. Damos graças a Deus do dom da vida. Damos graças a Deus de terem colocado pessoas extraordinárias à nossa volta, mesmo quando nos chateiam o juízo. Agradecemos a Deus estas coisas todas boas que nos acontecem? Ou passamos a vida na pedinchice e a pedir, às vezes coisas tão anormais que nem sei como é que Deus tem paciência para nós. Então nós temos a confiança, a misericórdia e a gratidão. 3 dons para vivermos, a sério. Porque é isto que, não é Jesus que nos ensina, é isto que nos ensina o sírio, o estrangeiro Naamã, e isto nos ensinou o estrangeiro, o excluído do samaritano, que leproso, confiou em Deus, pediu a misericórdia de Deus e agradeceu a Deus o dom da cura. Que nós tenhamos estas atitudes sempre presentes na nossa oração e na nossa vida.